existe. Mas aí a psicóloga vai ajudar vocês nesse requisito. O meu ponto é, eu só posso te ajudar se você me ajudar. Então, o que a gente tem hoje aqui? É um encontro onde eu vou conseguir mostrar para vocês que a saúde depende, em primeiro lugar, somente da primeira pessoa, que é você. Então, eu tenho toda a ferramenta, eu vou apresentar para você toda a ferramenta para te ajudar, mas eu preciso que você me ajude, certo, nobrezas? Então, o que eu quero dizer para você? Que você precisa entender que existe uma importância de uma ambiência no comportamento alimentar. E essa ambiência, ela tem o objetivo de possibilitar você de ficar doente. E é claro, se você cuidar do seu ambiente, você é a primeira pessoa responsável pelo seu ambiente, para depois envolver outras pessoas. Você vai reduzir a possibilidade de ficar doente. E, é claro, e aumentar a sua expectativa de vida. Então, fazer um tratamento com um nutricionista, com um psicólogo, é aumentar a expectativa de vida. E quem pode fazer isso? Calma que eu vou apresentar o presente para vocês. A única pessoa que pode fazer isso é você, nobreza. Então, nós temos 4 práticas de ambiência. O que você precisa colocar em prática? Você precisa agora anotar essas dicas aí. Depois você me chama que eu te ajudo a lembrar todas elas. Você precisa fazer a lista de compras, você precisa fazer exercícios, você precisa ter horários e você precisa sentar na mesa. Só isso para eu ter saúde? Olha, para você reduzir a possibilidade de ficar doente. Porque, mesmo tendo saúde, você pode adoecer. Agora, que garantia que temos ao adoecermos, a gente ter expectativa de vida? Não terá, não há expectativa de vida. Então, o seu ambiente, o que você está construindo para a sua estrutura, para o seu corpo, para a sua mente, para o seu espírito, você está reduzindo a possibilidade de ficar doente, ficar sem dormir, ficar sem beber água, ficar sem fazer cocô. Não é expectativa de vida, isso é doença. Diabetes, colesterol, pressão alta, aumento da barriga, dores ao levantar e ao sentar, isso não é expectativa de vida, isso não é viver. E quem pode reduzir essa possibilidade de ficar doente? Quem é que pode evitar a doença? É só você, nobreza. Então, é o básico. Você vai precisar de um nutricionista para te ajudar na lista de compras, você vai precisar de exercícios, você vai precisar trabalhar em você horários e você vai precisar sentar na mesa. E isso nós vamos deixar para outro dia. Por que nós vamos deixar para outro dia? Porque hoje eu quero dar de presente para vocês essa nobreza, olha, abençoada por Deus. Foi o Criador que construiu esse ser, gente. Foi o Criador. A Maiara, eu vou chamar só de Carol, tá? Porque é muita intimidade. Começa a intimidade, dá nisso, né? Fica abreviando o nome das pessoas. Maiara Carolina Gonçalves. Olha, o tempo é todo seu. Você tem até às 19h15 para cuidar da mente dessas nobrezas nesse momento. E é claro, somente eu e você pode reduzir a possibilidade de ficar doente, fazendo o básico do básico. E isso eu vou falar na próxima mentoria, porque é grande o assunto, rende muito, e hoje não vai ser o dia. Então, eu quero dar de presente para vocês. Olha, tá com você agora, Carol. Muito obrigada a todas as nobrezas. E depois a gente vai ter um tempinho para perguntas, tá bom? Se vocês quiserem, mandando aqui no meu particular, eu vou anotando aqui as perguntas e eu faço para a Carol depois. Com você, Carol! Perfeito, Rai, muito obrigada pelo convite. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui hoje com vocês, falando, né, de assuntos tão importantes que é a qualidade de vida, a saúde. E quando nós falamos de saúde, nós falamos do nosso corpo de maneira integrada. Então, nós falamos de mente, corpo, a parte espiritual, tem a parte orgânica, é muita coisa. Primeiramente, eu me chamo Maiara Carolina. Podem me chamar de Carol. Eu sou psicóloga clínica, comportamental, cognitiva, positiva, e vocês, pouco a pouco, vão conseguir compreender o que significa tudo isso. Tá? E eu estou aqui hoje para trazer as contribuições da psicologia para o comportamento alimentar. Tem mais uma pessoa pedindo para entrar. E a psicologia, ela tem a extrema importância, porque com ela a gente consegue cuidar da nossa saúde física e mental. O nosso emocional influencia na nossa saúde física. E a gente vive numa sociedade atualmente que o alimentar é influenciado por vários fatores, cultural e também emocional. E aí que a psicologia ela desempenha um papel fundamental, ajudando a entender e modificar esses comportamentos de maneira saudável e, o melhor de tudo, sustentável. Meninas, a gente percebe ao longo dos estudos que o mais difícil não é fazer a dieta, é manter.
Então, eu acredito que todas vocês, se não tem essa história para contar, conhecem pessoas que têm a história para contar do efeito ioiô, que vive engordando, emagrecendo, dieta, sai de dieta, que está super frustrado em relação a isso, e até mesmo as pessoas que já aceitaram a maneira que está. Mas eu considero que se todos vocês estão aqui, vocês estão por um objetivo. E é importante que vocês saibam qual é o objetivo disto. E este é meu papel, ajudá-las, que vocês possam compreender. O psicólogo, ele tem um papel de facilitar o caminho. Quem vai fazer tudo é vocês, né? E eu vou facilitar junto com a Rai. Uma coisa está muito próxima da outra. A gente tem a nossa nutrição emocional, que nós falamos que é os pensamentos que a gente nutre, e também aquilo que a gente coloca na boca e mastiga. Primeiro, vamos falar de comportamento alimentar. É importante entender que o comportamento alimentar, ele não se trata apenas do ato de comer, mas de como e por quê escolhemos alimentos que consumimos. Fatores como emoções, crenças, hábitos e até nossa autoimagem influenciam profundamente nossas escolhas alimentares. E também as influências emocionais. Por exemplo, quantas vezes será que vocês já comeram por estresse, por ansiedade, por tristeza? Eu costumo brincar que ninguém que está triste abre a geladeira e fala, agora eu vou comer uma cenoura. A gente não faz isso. Tá? Então, quando, em geral, a nossa emoção está diferente, a gente busca conforto, e o conforto, muitas vezes, a gente busca no alimento. E a grande questão disso, que nesses momentos, quando a gente não está bem, a gente busca o conforto no alimento, a longo prazo, isso pode levar a padrões alimentares disfuncionais. E a palavra disfuncional, ela significa que não tem função. A gente tem padrões que nem a gente sabe por que eu estou fazendo isso, que é comer alimentos que não têm motivos no momento que diz em relação aos nossos objetivos. Tá dando para entender, pessoal? Tá. Certo. Eu até, assim, aos poucos eu vou me acostumando. Eu estou acostumada ao contato presencial e, em geral, com menos pessoas, até que a gente está numa boa quantidade, mas vai dar tudo certo. E aí, dentro da psicologia, a gente tem várias maneiras de olhar o ser humano. A psicologia é como se fosse um mapa, né? Um mapa geográfico. Então, dependendo do mapa, a gente olha as questões aí de quantidade de água, é isso. Então, eu vou falar da psicologia comportamental cognitiva e positiva. E, para falar da comportamental cognitiva, nós falamos da triade cognitiva: emoção, pensamento e comportamento. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao filme Divertidamente. Recomendo, né, que vocês, quem não assistiu, que assista. Este filme, ele explica de uma maneira muito bonitinha como que funcionam as nossas emoções. Não deu para ouvir. Tem que ativar o som. Tá. Então, como que a psicologia comportamental cognitiva positiva pode modificar a mudança de pensamento? Primeiramente, a gente tem as emoções. Eu sinto a emoção, depois eu penso e depois eu me comporto. A grande questão, eu acho que a Kátia, o som está desligado. É que eu tô conversando com mamãe aqui, aí a gente fica trocando, aí atrapalha aí. Não, tranquilo, fica tranquilo. Tá bom? Eu assisti o filme, ele é maravilhoso, o primeiro. Eu tô falando pra mamãe. Perfeito. Quem puder, assista, reassista, até mesmo assim, o reassistir com a visão do que eu vou trazer aqui hoje é bem bacana. Que primeiramente a gente sente as emoções. A emoção, ela é básica e física. Eu sinto no meu físico e ela passa rapidamente. O que fica é o sentimento. E a grande questão do sentimento é a interpretação, o valor que eu dou. Então, eu posso ter uma emoção, vamos colocar aí o medo. Mas a mesma situação pode causar em outra pessoa um outro tipo de emoção, e às vezes alegria. Então, o sentimento, ele é diferente. E nós precisamos reconhecer as nossas emoções. A grande pergunta é, fome de quê? Você tem fome de quê? Muitas vezes, o ato de comer, o comportamento de comer, ele é feito de maneira velada ou inconsciente. A pessoa não percebe o que ela está fazendo, são os comportamentos que nós chamamos de comportamento automático. Quando a pessoa viu, ela já fez. Tá? E esses comportamentos, muitas vezes, eles são influenciados por pensamentos disfuncionais. E o que seriam os pensamentos disfuncionais? Aqueles pensamentos que não têm função e muitas vezes não faz parte da realidade. Ou se faz, a gente precisa criar estratégia para isso. Eu trouxe uma listinha de pensamentos que muitas vezes a gente tem,
E eu vou pedir para vocês refletir, identificar se vocês já tiveram esses pensamentos. Quando vocês estão diante de situações de uma comida que vocês sabem que não pode comer. Que é, por exemplo, eu sei que não deveria comer isto, mas eu não me importo. Se eu comer isto, só desta vez não vai ter problema. Tive um dia tão difícil, mereço comer o que eu quiser. Ela é muito forte. Não consigo resistir à comida. Estou chateada, tenho que comer. Já que comi o que não devia, vou continuar comendo até o fim do dia. Ou quando a gente não diz, né, na sexta-feira que a gente volta só na segunda. E é muito difícil, não quero continuar fazendo dieta e nunca vou emagrecer. São pensamentos que muitas vezes passam de maneira muito automática, muito rápida, mas é capaz de modificar a emoção. Então, se eu tenho um pensamento que eu não consigo, possivelmente eu vou ter uma emoção, eu vou ficar triste. E o que acontece comigo quando eu fico triste? Esta é a parte importante para nós começarmos a trabalhar. Nós precisamos nos conhecer, e isso faz parte do autoconhecimento. Para mim conseguir prever as possibilidades. Tem pessoas que ficam tristes e quer comer. E aí tem a questão dos alimentos também trazer segurança. A gente é acalentado, né, quando a gente é bebê, com o alimento. Então, tem essa parte muito forte também para nós, né? O nenê, ele chora alimento. Então, é as necessidades básicas nossas. Até que tá fazendo sentido para todo mundo? Sim? Perfeito. Existem várias maneiras de nós chegarmos a isso, a questão do autoconhecimento, que eu vos convido ao autoconhecimento, que é algo muito importante, de nós termos certeza onde nós queremos chegar. E para isso a gente tem várias técnicas, desde entender de maneira consciente o que eu como e por que eu como. Hoje eu estava com muita fome. Eu passei fome hoje o dia inteiro. Né? Não, eu não passei fome o dia inteiro. Eu estava ansiosa pelo dia, né, que ia acontecer nessa reunião hoje à noite. Eu almocei. Deu mais ou menos umas 2 horas da tarde e meu estômago estava nas costas. E meu cérebro dizia que eu estava com fome, que é o momento que eu tenho que parar tudo e falar, mas peraí, eu realmente estou com fome? Não faz nem 1 hora e meia que eu almocei. Eu estou realmente com fome? E aí é o momento que eu consigo identificar que eu estou ansiosa. E o que eu posso fazer com a minha ansiedade, além de comer? Quais são as estratégias de distração que eu vou utilizar? E aí faz parte do autoconhecimento, que é algo muito importante. Quer se levantar a mão? É pergunta? Elaine levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Elaine? Água. A sua mãozinha está levantada. Aí só você clicar na mãozinha novamente. A Elaine mandou Eliane, né? Mandou água. Não? Certo. Sueli levantou a mão. Oi, Não. Sueli. Não. Aí eu não. Não. Tem 2 Sueliras, não foi eu não. Eu não. Tá com a mãozinha, a Sueli do Paraná. Ah, Tem uma paranaense aí. Sueli do Paraná está com a mão levantada. É só clicar em cima da figurinha e a mão, ela desaparece. Pode continuar, Carol. Então, no dia de hoje, né, continuando o exemplo, eu precisei compreender o que eu estava sentindo, que emoção era aquela. E eu consegui identificar que era ansiedade, algo iria acontecer. Então, meu corpo ele estava se preparando para algo que iria acontecer. Identificando isso, eu consegui me parar, que eu não preciso comer agora. Como eu já tinha trazido meu lanchinho, daqui 1 hora eu vou comer. E isso já alivia e muito o nosso emocional. Nós precisamos aprender a direcionar e construir aquilo que a gente sente, que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que se a gente retornar o ponto que somos seres integrados, uma coisa leva a outra. Muitas vezes a gente come não para nutrir o nosso corpo, que é a parte importante, e sim porque a gente quer se calar. Sim, porque a gente quer se defender de alguma coisa. Ou até mesmo por uma questão de dependência. E tudo isso é importante que vocês possam identificar. E é individual, né? Cada uma, no processo, vai conseguir compreender. E veja bem, eu falei processo. Processo porque nós vamos dar um passinho por vez. E pessoal, para mudança, algo muito importante, toda mudança Aqui. Toda mudança exige tempo, disciplina, estratégia, mas eu também preciso saber onde eu quero chegar. Este fator, ele é muito importante. O porquê de tudo isso é a pergunta, né, para vocês refletirem.
O que fizeram vocês buscar a RAI? Eu vou pedir para vocês, eu vou até anotar essa pergunta, que eu vou pedir para vocês depois responder, tá? Para me ouvir e eu falar. Essa pergunta ela é muito importante para que vocês identifiquem o que vocês querem. Por quê? Só sabendo o que eu quero, eu consigo estratégias para alcançar isso. Porque tudo que a gente quer tem renúncia. Não dá para a gente querer. Tem coisas que a gente. Eu quero ser uma pessoa saudável. Eu preciso comer como uma pessoa saudável, ou seja, eu preciso me comportar como uma pessoa saudável. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso me comportar como uma pessoa disciplinada. Faz sentido para vocês? Faz muito. E a gente é o nosso comportamento. A gente não é o que a gente fala, a gente é que a gente, como a gente se comporta. A gente é um conjunto de hábitos, e até isso, né? Comprovado cientificamente que a gente é muito parecido, eu acho que é com as 5 pessoas que a gente mais convive. A gente precisa escolher bem quem a gente convive. E a gente vai pegando, né? Muitos trejeitos. A ambiência, você pode ter todas as ferramentas, mas a ambiência, ela vai trazer resultados positivos e negativos sobre você, mas porque o outro está escolhendo ou porque você faz essa escolha? Exato. Ou seja, eu influencio ou eu deixo as pessoas me influenciarem? Sim. São perguntas muito importantes. E também temos outras estratégias que é a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela nos traz a ideia de olhar para o positivo, né? Que ao invés de eu ficar olhando, nossa, fazer dieta é um saco, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E se eu olhar pro, eu posso comer isso, eu posso comer isso, eu posso comer isso, que existem alimentos, né, que vai te agradar. Não todos, mas existem outras possibilidades. Eu até estava comentando com a Rai que quando eu era pequena, eu era uma criança que perguntava muitos porquês. E eu não entendia porque eu tinha que comer fígado. Né? Meu pai falava que eu tinha que comer fígado. Mas a pergunta é, o que tem no fígado? Aí ele me contava, né, que tem a parte do ferro, tem a proteína, mas o ferro era o mais importante. Qual o alimento que tem ferro? Eu posso substituir? Possivelmente, sim. Existem opções. Entretanto, eu preciso entender o porquê disso. Por que eu vou fazer essa troca? O que esse alimento está fazendo no meu organismo? Eu quero ser uma pessoa saudável. Quando as pessoas elas chegam até mim no consultório, elas chegam em sofrimento. Né? A gente até brinca que, infelizmente, é poucas pessoas que chegam e falam assim, eu venho me conhecer. Deveria, mas a grande maioria elas vêm porque elas estão sofrendo, elas chegaram aí em um estado que elas precisam de ajuda, até porque a psicologia ela é muito estigmatizada, é coisa de louco. Entretanto, a loucura mesmo, pessoal, ela não é tratada, tá? Então, assim, a gente só cuida das pessoas, como eu, como vocês, os neuróticos de base, porque de mania todo mundo tem a sua. Isso é um ponto muito importante. Eu perdi minha fala. Do meu pai? Não, onde eu parei, Rai? O seu som tá desligado. Que dá para você substituir. Você parou no que dá para substituir ferro por outros alimentos. Exato. Estava no fundo do fígado, né, Eliane? Isso. Aí você estava nessa linha de pensamento. O que dá para substituir? Sim, e são perguntas que nós precisamos fazer. Então, fazer dieta não é para quem só quer emagrecer. Né? Eu posso fazer dieta porque eu quero ganhar mais peso, porque eu quero ganhar músculo, porque eu, sei lá, tenho organismos que têm muita falta da B12, porque eu quero deixar isso regulado, porque eu quero cuidar da minha saúde. O que a gente sabe, algo que é muito consciente no ser humano é o envelhecimento. Nós estamos envelhecendo dia após dia. E nós podemos não evitar, mas envelhecer também da melhor forma possível. Eu lembrei, gente. Eu atendo muito pessoas no consultório em sofrimento. E eu preciso perguntar: você faz exercício? Como que é a sua alimentação? Você dorme bem? Se a resposta é não, 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 fica difícil eu cuidar do emocional, porque somos seres integrados. Então, quando a gente olha para a mente, eu olho para o corpo, eu olho para aquilo que eu como, eu olho para o exercício, eu olho para essas atividades, porque o nosso corpo, ele foi feito para isso. A nossa mente precisa de pausas, e ao longo do processo eu também vou ensiná-las a fazer as pausas. Mas o nosso corpo, ele foi feito para o movimento, a gente precisa movimentar o nosso corpo. Assim como descansar é preciso, que é as nossas horas aí de sono. Que tem a ver com o cortisol. Uma pessoa que não dorme bem, ela tem uma maior tendência maior tendência não, ela não abate o hormônio do estresse, que é o cortisol, e coisas acontecem na nossa barriga também, né, Rai? Aí essa parte a Rai te explica. Então, pessoal, a parte da psicologia positiva é também entender qual a parte positiva de fazer isso. Quais sensações eu tenho quando eu posso comer um alimento que seja gostoso aí para o meu paladar e também nutritivo. A gente pode encontrar isso. E isso é também dos testes.
tá? Tem um ponto muito importante, né, que a Rai traz também, que é do cortar os alimentos, que é fazer a lista, ou seja, aprender a cozinhar. Isso é algo muito importante, porque comer é fundamental, então é algo básico também aprender. Tá? E a regulação emocional, ela é importante porque só assim eu consigo fazer a parada e entender. E regulação emocional, ela faz parte da inteligência emocional, que é uma das inteligências mais fortes que estão vindo. Né? Muitas vezes a gente vê vários tipos de inteligência, mas a emocional é falha. O que é a inteligência emocional? O básico dela vou dar um exemplo. Hoje eu acordei, mas isso não aconteceu. Hoje eu acordei de manhã, antes de sair do trabalho, meu carro não pegou, pisei no cocô do cachorro, briguei com meu esposo, tive um dia muito difícil. Meu filho vem falar comigo, eu desconto tudo nele. Eu não estou sendo inteligente, emocional. Por quê? Eu não estou conseguindo balizar a minha energia e colocar a minha energia de maneira adequada para o meu filho. Eu deveria ter dispensado essa energia bem antes, ou seja, ir resolvendo essas questões bem antes. Né? E faz parte da inteligência emocional. É o que me deixa com raiva. Como que eu controlo a raiva? A gente não controla. A gente fica quietinha, espera passar e compreende o porquê da raiva. Porque todas as emoções, principalmente as básicas, raiva, medo, alegria, nojo, tristeza, nos diz alguma coisa. Não tem emoção ruim. E a gente também precisa aprender a aceitar as emoções. Não existe uma vida só de alegria. Existe uma vida de muita frustração. Né? Eu não sei se vocês já escutaram, menina bonita não chora. E aí eu ficava, então, né? Então você feia para poder chorar. Que muitas vezes, só consegue suportar o sofrimento do outro quem suporta o seu próprio sofrimento. Isso não é fácil. Por isso que muitas vezes a gente não permite que o outro seja triste, porque a gente também não se permite ser triste. E quando a gente não se permite ser triste, a gente não resolve o que está acontecendo e a gente tem uma grande tendência a ter hábitos que camuflem isso. O vício é um deles e o comportamento alimentar, ele pode vir como um vício, como a compulsão. Tem uma parte no nosso cérebro que ela é ativada, a parte do vício, do prazer. E o alimento, ele pode fazer isso conosco também, tá? E o básico do vício é a liberação de dopamina muito rápido para o nosso cérebro, onde a gente tem uma sensação de prazer. Então, só me conhecendo, eu posso gerar sensações de prazer, além da comida, ok? Tinha uma coisa que eu tinha anotado, que a Rai trouxe também, sobre o sentar na mesa, né? E eu só vou dar uma ampliadinha, assim, que eu vos convido a contemplar. Contemplar é uma palavra que eu uso muito dentro do consultório na psicologia, que é um momento de parada, de realmente de sentir o meu corpo. Eu tenho fome de quê? O meu corpo tá querendo o quê? Muitas vezes eu falo que eu tô com fome, mas eu tô com sede. O nosso cérebro confunde isso, né? Muitas vezes eu falo que eu tô com fome, mas eu preciso dormir, eu preciso descansar. E é claro, a comida, ela vem na questão cultural, né? Hoje é difícil a gente falar, vamos fazer um evento? Vai ter comida. Né? Ou seja, quais estratégias eu vou utilizar para esses dias? Eu acredito que a grande maioria de vocês já teve o boicote de estar fazendo a dieta, vai numa festa e a pessoa te oferece algo, você fala, não, estou de dieta, tá tudo bem. Não é só hoje. Aí você olha e você pensa, e se for só hoje? Já acabou com a dieta ali. Então, a psicologia, ela também vai ajudar vocês a o quê? A modificar esse pensamento. Que pensamento eu posso colocar no lugar do é só hoje? Não é só hoje. Né? Isso pode estragar a minha dieta futuramente, porque a gente vamos colocar músculo e fazer dieta isso também. O reforço, né? E conforme a gente nega algo, a gente está se reforçando o que a gente consegue. Conforme eu deixo, a gente se reforça também, que eu não consigo fazer isso. E a gente vai se acostumando a começar e a parar. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu escutei da minha mãe quando eu procurei a Rai. De novo. É chato escutar isso, não é? Porque as pessoas não acreditam e nem a gente, se a gente parar para pensar realmente. Né? Muitas vezes a gente acaba. A gente sabe o que a gente quer, a gente tem uma ideia, mas a gente não aprofunda nisso. Que é quais renúncias eu preciso fazer, como isso vai modificar a minha vida, como isso modifica a vida dos demais, que é o autoconhecimento. E tem pessoas que também comem porque elas não se conhecem. E aí, se eu não me conheço, o outro pode dizer alguma coisa e eu vou comer. E meninas, vou pedir para vocês, a psicologia, né, é algo de muita reflexão. Né? O estudo da mente é algo que a gente precisa refletir muito. Tudo que vocês precisam está aí dentro de vocês. A gente só precisa achar e compreender a motivação que vocês possam. E motivação, veja bem, é motivos para ação, motivação.
Que motivos que você tem para agir? Se vocês não têm motivos para agir, fica difícil. Então, a gente precisa saber desses motivos, é algo muito importante, né? Para que vocês também compreendam o que te tira desses motivos. Então, são uma caminhada que a gente vai fazer passo a passo, tá? E a reflexão ela é importante. Não adianta a gente vir aqui conversar um pouco e depois vocês não pensarem mais sobre isso, ok? E eu vou pedir para vocês fazerem algo, possivelmente não só desta vez, mas em todas as vezes. E eu gostaria que, se vocês puderem enviar para que eu possa ler, depois eu vou disponibilizar o meu número, ou a gente pode fazer um grupo, né, Rai? Né? E assim, claro que se sentir, porque o que eu vou pedir para vocês é algo profundo. Então, assim, olha, eu não quero que ninguém lê, eu quero só que você lê, ou a Rai lê, mas isso vai nos ajudar bastante. Lembrando que de tudo também existe a confiabilidade terapêutica e a ética nisso, ou seja, não será dito, a não ser que vocês queiram dizer, tá bom? E o que eu vou pedir para vocês se chama sexto sentido. Eu vou pedir para depois disto, vocês pararem, não demorem muito, tá? Se possível, ainda hoje. E escreva. O que vocês sentiram com tudo isso? Da minha fala, se vocês entenderam alguma coisa, se não entendeu. E também, dentro desse texto sentido, eu convido vocês a pensar em 2 pontos. Tá vendo? Os meus 2 pontos. E, meninas, o assunto, ele é muito denso, é muita coisa. Por essas anotações, para não perder, né? Porque senão a gente vai falando até meia-noite. E dentro desse texto sentido, eu vou pedir para vocês colocar qual a sua origem e qual o seu objetivo. Por que qual a sua origem? Esses dias eu estava refletindo, eu estava tentando entender por que da minha compulsão. A gente precisa entender. Eu entro na parte de compulsiva, então tem coisas que existem sintomas que enquadram uma pessoa como compulsiva ou não, né? A questão da obesidade, a gente está falando de uma doença também, ou seja, estou falando de padrão comportamental e de pensamento. Tá? Então, eu preciso saber de onde vem tudo isso, qual é a minha origem? Então, eu vou dar exemplo meu, tá? Esses dias eu descobri, eu trabalhei muito tempo, meninas, com adicção, com a parte de vício, né? E o sonho do adicto, do viciado, não é parar com as drogas. Muitas vezes o sonho deles é usar de uma maneira que eles usavam lá no começo, só que não é possível. E o sonho do gordo é a mesma coisa, tá? O sonho da pessoa que come, ela quer comer sem engordar. E isso dá, mas ser saudável é uma outra questão também. E o meu sonho, eu tava parando para pensar, foi que uma vez eu conheci um cara, que ele é corredor, ele corre 10 quilômetros todo dia, faz meia maratona, e ele disse para mim que ele comia um x-tudo todas as noites. E eu parei para pensar, eu falei, eu tinha ideia, né, de que eu poderia fazer muito exercício e ainda comer o que eu quiser. E a Rai veio e me mostrou que não, né, Rai? Que sim, os seus músculos estão aí, legal, parabéns, mas a gordura também, você também não está saudável. E por que é importante a gente identificar qual a minha origem e meu objetivo? Porque dentro aqui está o meu sonho. Percebam que a minha expectativa eu preciso modificar e eu preciso trabalhar isso comigo mesma, dia após dia, que é, eu não posso comer qualquer coisa, não diante do meu objetivo. E isso é muito importante. Qual que é o meu objetivo? Isso é muito individual. Faz sentido para vocês? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Não ficou? Podem falar, meninas. Que aí a gente refaz tudo de novo. Tudo certo. Não entendi a origem. Não consegui. Isso que eu ia perguntar. Boa noite. Qual que é a parte da origem? Não entendi também. O dizer da sua origem. Quem é você? De onde você vem? O que te faz ser você? Essa é a sua origem. Tá bom, obrigada. E onde você quer chegar? Até porque muitas vezes a gente não acredita. Faz mais ou menos uns 15 dias eu tenho uma paciente e ela olhou para mim e falou assim, eu nunca vou conseguir isso. Eu perguntei para ela, mas quem te disse? Ela quer ter uma barriga chapada, sabe? Vozes da cabeça dela, foi isso que ela me respondeu. Ou seja, dentro dela, ela acredita que ela não é capaz. E se ela não acredita, a gente se sabota. Aí vem a questão das crenças, que a gente vai trabalhar muito. Se eu não acredito que eu sou capaz, a minha mente não vai me mostrar os caminhos para mim fazer. Por que eu vou gastar energia com algo que eu não sou capaz? Eu não vou gastar energia. Na verdade, a gente se sabota por conta das opiniões dos outros quando a gente não tem a cabeça, assim, voltada no nosso objetivo, né? Porque quando a gente está claro no que a gente quer, a gente não deixa ninguém sabotar. Exato. E uma coisa também que eu tenho aprendido, eu tenho participado de outras reuniões, né, aqui na minha cidade, tenho aprendido bastante também na questão da natureza, que a gente veio da natureza. Então, hoje em dia tem muita doença porque as pessoas perderam esse contato com a natureza. Hoje em dia a gente anda em cima de um chinelo ou de um sapato de borracha e não tem mais o contato com o solo,
não tem mais o contato com a terra, a gente não faz mais aquele aterramento no nosso corpo. E isso daí também é importante para que a gente possa ter contato com a natureza. Isso ajuda até na parte de estresse, de emocional, que a gente acaba contemplando a natureza de uma forma diferente. Importantíssimo. Importante. Chegou aqui, eu não consigo fazer exercícios. É importante essa pergunta, né? Quais crenças que você tem? E a gente pode se perguntar que fazer exercício não é fácil, gente. O pessoal fala, é só ir lá fazer. Não. É comportamento aprendido. Se seu papai e sua mamãe, quem cuidou de você, não te ensinou a fazer exercício, não te mostrou isso desde pequenininho, fica mais difícil. Tá? E é o que acontece que a grande maioria das pessoas não estão habituadas, né? Porque conforme a gente é habituado a fazer exercício, a gente vai percebendo as dificuldades de fazer o exercício. Então, o que eu recomendaria dessa questão de colocar hábitos? Primeiro, pessoal, que um hábito a gente coloca um pouquinho por vez e se elogia, tá? Que é, ao invés de todos os dias, aí a gente está colocando uma meta muito real. 3 vezes na semana, meia hora. Eu não consigo meia hora, 15 minutos. Fez, volte e se elogie. Porque você conseguiu. Porque a psicologia positiva, ela traz muito isso, meninas. Antes de eu buscar o que eu quero, eu preciso aceitar o que eu tenho e amar o que eu tenho. Senão, você não vai cuidar do que você vai ter. Que vai aquela mesma teoria do dinheiro. Se você ganha 1.000, você gasta 1.000. Se você ganha 10.000, você vai gastar 10.000, 1.000.000, 1.000.000. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é quem está administrando. E o problema, então, neste ponto, é nós. Então, isso é muito importante entender. Qual a minha dificuldade? Né? Que tem aquela questão... esses dias eu estava comentando com uma pessoa sobre a carne vermelha. Às vezes eu fico meio militante com as pessoas. E a pessoa falou assim, mas é cultural, a pessoa é do Paraná. Mas como assim, né? Aqui a gente come muita carne. Eu sei que é cultural. Né? E isso é um ponto muito importante para que se entenda. Problema, não problema comer isso, não sabemos, depende do objetivo e depende de como o seu corpo responde, né? O corpo vai respondendo de diversas formas. E aí, novamente, isso volta à parte da raio. Eu vou falando, eu já vou ficando com medo de estar falando bobeira da parte nutricional. Ok, meninas? Eu vou pedir, então, o texto sentido. Lembrando que, meninas, quando eu peço para as pessoas escrever, às vezes elas não escrevem. Eu vou identificar o que aconteceu, né? O porquê. Porque ela só não quis, porque ela é preguiçosa. Não, não é isso. Isso que a gente precisa. Muitas vezes a pessoa fala assim, não faço exercício porque eu sou preguiçoso, porque eu não quero. Não. Alguma coisa está acontecendo. A procrastinação, ela diz alguma coisa. A gente precisa entender isso. Porque a pessoa tenta ser perfeita. E quando a gente tenta ser perfeito, a gente aumenta o nosso nível de estresse. A gente precisa ser o melhor que a gente consegue no momento. Então, busquem ser o melhor de vocês no momento que vocês conseguem. E na escrita a mesma coisa. Não tem certo, não tem errado. Só escreva. Porque se vocês ficarem no certo ou errado, se inscrever, não vou entregar, né? E muitas vezes a gente esconde o pensamento de nós mesmos. Não sei se alguém já perguntou assim, o que você estava pensando? E você fala, não sei. E às vezes não sabe mesmo. E isso é muito importante na escrita terapêutica também. Dúvidas? Carol, temos 2 minutos para dar aí a oportunidade para as meninas também fazerem alguma pergunta. Lembrando que esse presente nessa noite, né, que essa profissional especialista em cuidados com a mente, é um presente que estamos trazendo para vocês hoje, e eu vou dizer algo, que a falta de conhecimento tem reduzido a expectativa de vida das pessoas. Aí as pessoas falam assim para mim, Carol, eu vou morrer mesmo. Aí, a queda do avião, do dia 9 de agosto, pensei muito sobre isso. Aí eu jogo para vocês essa pergunta, e desculpa porque não é leve. Aquelas pessoas que estavam dentro do avião, Carol, elas queriam morrer? Você acha que aquela mãe teria a coragem, como mãe, ser humano, e quem é mãe aqui, teria a coragem de dar aquela filha para aquele pai entrar naquele avião? Então, a falta de conhecimento e a procrastinação faz a gente falar coisas que precisamos corrigir se desejamos ter mais qualidade de vida. E a expectativa de vida é você dormir e acordar amanhã de manhã e ver o sol. Isso é expectativa de vida. As pessoas estão preocupadas, aos meus 60 anos, meus 70 anos, mas a maior expectativa de vida é saber que amanhã de manhã você vai acordar e você vai conseguir beber uma água morna para trazer um equilíbrio homeostático. A melhor qualidade de vida é você fazer uma lista de compras e você comer alimentos para que as bactérias ruins não aumentem no seu intestino e você não consiga tratar a ansiedade. E aí você vai até a psicóloga e a psicóloga vai falar assim, você come frutas, legumes e verduras? A resposta é não. Você faz exercício? A resposta é não.
o que você faz? Aí achei interessante. Qual a sua origem? Qual o seu objetivo? Porque a Carol e a Nutri quer te ajudar a chegar. E aonde você quer chegar, nós vamos te ajudar, independente de qual a sua origem, qual o seu objetivo. Mas a expectativa de vida é acordar e fazer hoje. Hoje, 20 minutos de exercício. Hoje, 40 ml de água. Hoje, parar, fazer uma listinha e falar assim, eu vou comer 2 frutas hoje. Só que é uma construção. E para isso você tem profissionais. Então, eu estou trazendo aqui uma profissional, um presente que eu estou dando para vocês hoje, para vocês refletirem, falar, só foi mais um encontro. Não foi só mais um encontro. E olha, o ambiente que estamos trazendo para a nossa geração, infelizmente, será dias de choro. Porque as pessoas estão no PS, nesse momento, buscando uma cura, uma solução para a resposta da dor delas. E nós acordamos e, se der, eu faço. Se não der, eu não faço. Então, como que eu vou conseguir te ajudar a chegar, se você não me ajuda? Esse é um assunto que a gente precisa trazer para a mesa. E aí nós vamos reduzir a possibilidade de adoecer. Então, nós temos mulheres com fluxo menstrual anormal, mulheres que não fazem cocô, mulheres que não conseguem ter relação sexual porque a libido está lá embaixo. Depressão, ansiedade, e o psicólogo tem que resolver tudo. Aí chega no psiquiatra, tem que tomar medicamento, porque entra em surto. A gente surta mesmo, se a gente não beber 40 ml de água, fazer o básico do básico, se a gente não trazer a família para a mesa e falar assim, olha, eu estou precisando de ajuda. Se você não falar para o outro que você está precisando de ajuda, você não vai conseguir chegar no psicólogo, você não vai conseguir chegar na próxima consulta com o seu nutricionista, porque você precisa dizer para o outro o que é importante para você. Você tem uma origem, você tem um objetivo. Só que se você não abrir a sua boca, gritar, clamar, pedindo ajuda e socorro, nada vai acontecer. Então, aproveitem essa oportunidade. A Carol está aí. E olha, eu sou apaixonada por saúde. Não gosto de doença, não, mas eu falo que vocês ficam sentadas esperando a doença chegar. 5 dias esperando o cocô sair e o cocô não sai. Tem vários fatores. Emocionais, principalmente. Segundo, comportamento alimentar. Então, não está dormindo porque Deus fez a gente para dormir, Carol. Deus fez a gente para andar descalço, né? A Eliane falou sobre o contato com a natureza, algo básico. Né? A gente não quer pisar mais no chão, a gente não quer mais ir para o parquinho brincar. Mas a gente fica 2 horas assistindo um dorama, os coreanos. Mas os coreanos estão lá, tudo, né, com saúde. Então, assim... E são adendo, né, na fantasia, porque aquilo é muita fantasia. Então, assim, a vida real é a gente colocar a família na mesa e falar, olha, eu quero cuidar da minha saúde, não está nada bem. E é difícil falar isso, porque tem culturas, o ambiente não contribui, a própria mãe fala para o filho, de novo, você vai fazer isso, você não vai conseguir, né, mas... Somente você pode reduzir a possibilidade de adoecer. Somente você, acredite. Filipenses diz assim nas escrituras, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você pode. Ninguém mais vai dizer que você não consegue. Porque está nas suas mãos dizer, eu posso e eu vou fazer. Olha, eu posso arrumar a mesa e falar para a família, olha, a lista de compras vai ser essa. Vá para o supermercado com uma lista de compras. E coloque lá na lista de compras o quê? O que vai trazer expectativa de vida para você, o que vai fazer com que você tenha mais imunidade. E a imunidade está onde? No intestino. E o intestino manda comando para os hormônios e para os neurônios que estão aonde? Na mente. E aí você vai chegar lá na psicóloga e você só vai crescer mais, você só vai entender que a pessoa que está lá dentro precisa ser manifestada, que é a sua origem e que é o seu objetivo. Então, assim, eu quero agradecer muito o tempo de vocês, que é muito valioso. Muito obrigada pela presença de todas. A Risa está com a mão levantada, não sei se ela quer fazer uma pergunta. Liga o microfone. Quer, Risa, falar? O áudio está desligado. Carol. Eu quero só concluir uma coisinha. Nós, mulheres, né, tem uma síndrome que a gente chama, que é a síndrome da cuidadora. A gente nasce e desde pequenininha a gente aprende a cuidar do outro, né, nos dão boneca. E para, né, nos iniciar a cuidar do outro, e desde então a gente vai cuidando do outro. Possivelmente todas vocês também estão habituadas a cuidar do outro e de vocês. Então tem um exercício que é bem bacana. Imagine que vocês são um bebezinho recém-nascido, ninguém duvida do cuidado de um bebezinho recém-nascido. E se trate desta forma. Todos os dias, porque quando a gente arruma a nossa casa, nós somos a nossa casa, né? Eu acredito que todas aqui passam pano, né? Eu também. Quando a casa tá limpinha, alguém vem com o pezão sujo, vocês deixam? Não. O nosso corpo, a nossa mente é a mesma coisa. Vocês vão aprender a reconhecer quando alguém vir com alguma coisa que não faz bem para vocês.
Eu sinto muito, né? A questão, sei lá, e isso vem do alimento, né? Hoje, quando alguém me vem com alimento muito açucarado, eu penso, você tá querendo destruir meu cérebro? Não que a pessoa tenha essa intenção, mas a gente pode entender o que faz realmente. Cada alimento ele tem o poder de nos modificar. E muitas vezes a gente está se modificando sem entender o que isso está acontecendo. E só o gancho da Rai, né, de que eu vou morrer mesmo. De fato, mas existem muitas formas de morrer. E aquela questão, né? E se não morrer, o tempo vai passar de qualquer jeito. Como você quer estar, né, daqui a um tempo? Ok? É isso. Eu tomei adoçante por 20 anos, não tomava açúcar, não fazia uso mais de açúcar. E aí, há pouco tempo, eu descobri que o adoçante é tão perigoso quanto o açúcar. Então, eu resolvi abandonar esse hábito também. Hoje, eu tomo café da manhã, eu tomo pouco leite, né? Não sou muito de tomar leite, porque eu também sei que não faz muito bem para a saúde. Então, de manhã eu acordo, tomo um copinho de café com um pouco de leite desnatado e não tomo açúcar. E faz, tipo, mais de 15 dias, eu já não sinto mais a necessidade dele, entendeu? Eu estou numa dificuldade terrível de perder peso por conta de uma doença autoimune que eu descobri há pouco tempo, porque eu tratei muitos anos hipotireoidismo sem ter hipotireoidismo. Na verdade, eu tenho Hashimoto. E aí, tá sendo difícil para mim, depois dos 40, perder peso. Mas eu acredito que eu vou conseguir. E eu estou nesse objetivo. Eu não desisto. Olha eu me segurando aqui, pois você vai perder peso com essa alteração na tireoide, tá? Meninas, nós temos aqui no grupo mulheres que começaram o tratamento, Carol, eliminaram peso, conheceram novos alimentos. Na verdade, a falta de conhecimento, o que estava faltando, sabe, na sua vida, Eliane, era uma nutricionista funcional. Então, você ganhou uma nutricionista funcional para cuidar de você. E olha, é mentira o que te contaram, tá? A tireoide, ela produz T3 e T4. O T4 é produzido na cabeça e o T3 é produzido no intestino. Seu intestino aí desenvolveu a doença autoimune porque seu intestino está produzindo muitas bactérias ruins. Carol, eu não me controlo. Falta pouco tempo aqui, mas ó, eu não aceito falar mentira para os meus pacientes, porque eu vou desmascarar e vou falar a verdade. Tem solução para o seu caso, Eliane? Tem solução para o seu caso. E você vai entrar no grupo das nobrezas e você vai falar o que fizeram com você. Diabetes tem cura. Tem mulheres lá no grupo das nobrezas que não tem mais diabetes. Tem mulheres lá no grupo das nobrezas que não tem mais pressão alta. A cura. E a cura está em cuidar do intestino. E aí eu vou te falar, olha... Eu tenho um bom relacionamento. Eu tenho um bom relacionamento no banheiro, vou 2 vezes, 1 vez por dia. Eu não tenho prisão de ventre, não tenho problema nenhum em ir no banheiro. Mas eu sinto que precisa, assim, sabe, sei lá, mudar alguma coisa, ou é lactose. Eu vou fazer um recordatório alimentar e aí eu vou te mostrar o que você está colocando no garfo que está alterando a sua tireoide, tá bom? Mulheres que não fazem uso de iodeto de potássio, mulheres que consomem leite e farinha de trigo, altera o sistema imunológico. Se não alterar aos 20 anos, vai alterar aos 40 anos. Então, eu estou correndo contra o tempo. Eu quero alcançar mulheres e dizer para elas, olha, a pré-menopausa e a menopausa, você pode resolver ela mudando pequenos hábitos. E quando a mulher tem muita dificuldade, quando a Rai não alcança, eu vou falar, olha, você precisa de uma psicóloga para ficar mais leve a vida, porque a gente começa a enxergar a vida com tantos problemas, eu não consigo, esses não, só o psicólogo que pode te ajudar a trocar essa palavra aí do não pelo por que não? Né? Então, só trocar uma palavrinha, colocar o não no local certo. Então, assim, meninas, eu não vou permitir que as pessoas falem que não tem solução para a sua doença. Tem. E eu e a Carol estamos aqui para alcançar vocês e dizer assim, Eliane, Margarete, Gláucia, Ana, Iris, Sueli, todas as demais que estão aqui, olha, eu vou te ajudar a chegar. Amém. Você só vai reduzir, você pegando um tratamento, cuidando do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, você vai reduzir a possibilidade dessas doenças autoimunes. E se você desenvolver agora, né, e não é só fazer cocô, tem que saber qual é o tipo de cocô que você está fazendo e se realmente o seu intestino está tendo absorção de nutrientes. Porque se você não alimentar 45 nutrientes, você não consegue alimentar uma célula. E então desenvolvemos doenças autoimunes, doenças psíquicas. Então, a gente precisa tratar as doenças psíquicas, primeiro cuidando do nosso intestino. E aí nós vamos buscar a ajuda da psicóloga para que ela possa nos dar ferramentas e esse gigante que está dentro de nós, essas mulheres gigantes, essas mulheres grandes, serão nobrezas de verdade. Eu quero que vocês sejam nobrezas. E olha, Carol, a gente só tem 11 minutos para encerrar aqui. E muito obrigada, sabe, por seu tempo tão precioso. É caríssimo o seu tempo. Hoje, se você for em um evento para entrar para escutar uma psicóloga falar, não fica menos que R$800. E a Carol está aqui disponibilizando o seu tempo. Gratidão. Gratidão a todas vocês que pararam, que deixaram um pouquinho as coisas e estão aqui. Então, meninas, acredite, eu tenho pacientes que eu recebo cada áudio
que me faz com que eu não desista, Carol. Eu falo, eu vou desistir. Aí, de repente, chega um áudio e fala assim, olha, minha diabetes que estava 300, agora está 100. Olha, eu não fazia cocô, agora estou fazendo. Aí eu falo assim, que besteira que eu pensei, vou desistir. Não, o mundo e o universo que me segure, Carol. Exatamente. Ó, tem 6 minutinhos. Você quer estender aí para as meninas fazerem perguntas? Alguém tem mais alguma? A Sueli levantou a mão sem querer ou quer fazer alguma pergunta, Sueli? Tá com o áudio desligado. Carol, eu sou muito apaixonada em cuidar da saúde das pessoas, então eu fico toda empolgada. Tá ouvindo agora? Sim. Uhum. Então, a Rai já sabe meu problema. Meu problema é intestino e eu tenho muita dor de cabeça. E ela disse para mim que o meu problema de dor de cabeça é por causa do meu intestino, né, Rai? Então, eu espero que ela e você, Carol, me ajudem, porque é muito sofrimento, muito mesmo. E a sua dor de cabeça, a senhora já monitorou ela? Tem alguns horários específicos? Tem, assim, sei lá, de manhã mais forte, à noite mais forte? Todos os dias, eu falo para a Rai que é alimentação, porque é muitas coisas que eu como assim, que me dá dor de cabeça. Só que ela falou que pode ser por causa do meu intestino, né, Rai? Uhum. Ela perguntou qual horário específico, é pela manhã, pela tarde, à noite, qual horário? Que a dor de cabeça predomina. Não tem horário, é direto. Uhum. Eu levanto com dor de cabeça, eu deito com dor de cabeça. Às vezes eu não deito com dor de cabeça, mas já levanto com dor de cabeça. Uhum. Dorme bem? Não. Uhum. Eu tomo Rivotril para dormir. Há quanto tempo? 16 anos. Uhum. Faz exercício? Não. Vamos começar? Você é correta, né? Uma caminhadinha. Sim. Trata de uma caminhadinha. Pessoal, a vou- caminhada, além de ser um exercício, é um exercício maravilhoso para o nosso cérebro. Tá bom. Não está entendendo a sua emoção? Caminhe. Regule a sua emoção caminhando. É claro, né, Sueli, tem alguns pontos aqui. Esse tempo aqui a gente precisaria entender lá do início, há 16 anos atrás, porque a senhora precisou começar com essa medicação, né, aí para o sono. A gente já tem uma questão aí comportamental também em relação ao sono, que também já é orgânica por causa da medicação, tá bom? Isso precisaria ser entendido também. Mas eu acredito que o exercício é algo muito importante, né? E com, assim, essa dor também com muita constância, a gente está falando aí de uma enxaqueca, uma possível inflamação também. Neurologista, a senhora já foi também? Eu não estou conseguindo escutar, desculpa. Eu já passei pro neuro, só uma vez que eu fiz uma ressonância, que deu uns pontos no exame. Aí o neuro falou para mim que era estresse. Problema de estresse.